Oi, gente. Hoje eu vim aqui novamente trazer uma palavra para que você possa fazer uma reflexão da sua vida, do seu cotidiano e do seu dia a dia e dos seus sonhos e projetos. Eu vou ler com vocês em Ageu, capítulo 2, versículo 8 e 9, certo? Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda, da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas traduções dizem a glória da segunda casa, não da última, né? Mas eu queria trazer uma reflexão para vocês hoje, referente a esta glória, né? Referente a essa situação de segunda casa. É, eu passei por algumas situações, eu vou trazer um pouco da minha história, assim, uma coisa bem rápida, um resumo bem rápido. Eu passei por algumas situações em relação estar sozinha, estar com Deus, mas estar sozinha. Eu criei meus 2 filhos sozinha, né? Aconteceu uma situação no meu casamento e eu criei meus filhos sozinha. E por alguns momentos eu me senti muito aflita, muito angustiada, muito desesperada, mas sempre estive confiante no Senhor. Às vezes a nossa ansiedade, ela nos faz querer que as coisas aconteçam muito rápido, que as coisas aconteçam de imediato. E às vezes as coisas de Deus, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, essa situação ela não vai se resolver tipo do dia para noite, não vai ser no estalar de dedos que a situação vai se concretizar, se resolver, as coisas serem colocadas no lugar. Então, eu fiquei muito tempo clamando ao Senhor para que Deus restituísse a minha vida sentimental e abençoasse a minha casa, a minha família, os meus filhos. Porém, às vezes a demora, ela nos traz muita angústia, né? A demora, ela nos traz muito desespero, ela nos traz uma desconfiança. Quando nós devemos confiar nas promessas de Deus, nós começamos a desconfiar e começamos a recuar, a voltar atrás, a questionar. Nós, seres humanos, somos muito questionadores. E isso aconteceu comigo. Eu achei que a minha situação ela ia ser revertida em uma semana, em um mês, em um ano. Gente, não é assim. Quando Deus faz, Ele faz perfeito. Ele chega na hora. Tem um ditado que diz que Deus não atrasa. Realmente, Deus não atrasa. Deus chega na hora. Deus tem a hora, o dia certo para trazer a situação em vida, para trazer a situação à realidade. Então eu achei que isso ia acontecer. E a ansiedade, algo que eu tenho muito, que eu sou muito ansiosa, ela faz com que a gente tome atitudes impensadas, atitudes que muitas vezes não podem ser revertidas. E eu fiquei por muito tempo protelando, lutando. Só que chega um momento na vida da gente, quando a gente fala assim, deu, vou parar, vou descansar, deixa pra lá esse sonho ou esse projeto, vou focar em outro sonho, outro projeto, outra situação. E foi isso que eu fiz. E eu me lembro como hoje, que a pastora que era lá da igreja, ela me entregou uma revelação que falava assim, que ela teve uma revelação que ela via um pergaminho, e esse pergaminho era enorme, e ele estava escrito em letras de ouro, e estava o meu nome, e aí começava assim, era uma vez, né? E eu lembro como hoje dessa revelação, e aí ela me contou essa revelação, ó, isso muitos anos, se não for década atrás. E aí eu fiquei, poxa vida, né? Isso vai acontecer logo, isso vai acontecer de imediato, nossa, as coisas vão acontecer, né? E aí isso não aconteceu de imediato, isso não aconteceu logo. Então, como eu disse, eu resolvi descansar no Senhor. Eu resolvi falar, bora focar em outra coisa. E foi o que eu fiz. Foquei em outro alvo, em outro objetivo. Comecei a trabalhar, comecei a viver minha vida e tudo focado em Deus. Eu sei que às vezes a gente dá uma balançada, balança para um lado, balança para o outro, mas eu, graças a Deus, sempre focada em Deus, criando os meus filhos no caminho do Senhor, ensinando eles, né?
porque eles faziam parte dessa dificuldade, dessa luta, que foi criar ele sozinho desde pequenininho, um desde nascido e o outro desde 2 anos, enfim. Para não ficar muito longo esse vídeo, esta palavra aqui, ó, a minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, que tá a última, né? Mas eu conheço mais essa tradução da segunda casa. E eu falo a segunda casa porque realmente o meu foi a glória da segunda casa. Diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos, porque a casa também muitas vezes é o nosso coração. O meu coração, ele estava angustiado, ele estava aflito, ele estava ansioso por uma mudança que eu não sabia se ia acontecer. Mas quando eu comecei a deixar a desconfiança de lado e colocar confiança em foco, em meta, em alvo, tudo mudou. Então, quando eu tirei a ansiedade do centro da minha vida e coloquei Deus no centro da minha vida, as coisas aconteceram. Deus, ele preparou uma pessoa especial na minha vida, que hoje é o meu esposo. Nós nos casamos, nós formamos uma nova família. Hoje tem os filhos dele, os meus filhos e a nossa neném. A Heloísa também é um sonho, eu tenho vídeos dela aqui no canal. A Heloísa é um sonho de Deus para minha vida. E hoje é um sonho concretizado. Então eu queria dizer para você, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. E nessa segunda casa, você não vai ter angústia, você vai ter paz. Quando a glória da segunda casa te traz paz, é porque Deus está no controle, Deus está na ação. Deus está na ação. Então, coloque Deus no centro da sua vida e veja o que Ele pode fazer. Se hoje tá tudo bagunçado, se hoje está tudo tribuloso, se hoje nada está no lugar, leia essa palavra que fica em Egeu 2, 8 e 9. Se você quiser ler tudo também pode, porque é maravilhosa essa palavra. Então você lê essa palavra e você toma posse dessa palavra. E se você está o tempo todo pedindo, descansa no Senhor. Usa essa estratégia de parar um pouco, descansar, esperar e confiar. E é isso que eu tenho para falar para você hoje. Acredite, coloque a desconfiança de lado e coloque a confiança em ação. E quando você colocar a confiança em ação, esta palavra que está em Egeu 2, 8 e 9, ela vai acontecer na sua vida, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela sentimental, seja ela financeira, profissional, todas as áreas da sua vida, ela vai ser direcionada por Deus, não importa a sua religião, não importa o que você acredita e o que você segue. Simplesmente Deus ele tá em todos os lugares, ele tá para todas as pessoas, para todas as religiões. Então eu falo para você hoje, acredite, confie, espere, descanse, seja forte, corajoso, porque quem vence a batalha não é você, quem vence a batalha é Deus. E quando ele manda anjos ao seu favor, quando ele manda anjos, a direção ela vai ser tomada, não com a sua ansiedade, não com as suas mãos, não com os seus pés, mas com a direção de Deus. Isso aconteceu na minha vida. Hoje, graças a Deus, a minha casa foi restaurada, foi restituída. Hoje eu tenho um esposo maravilhoso, hoje eu tenho uma filha, eu tenho uma casa, hoje os meus filhos estão bem na presença de Deus, o meu esposo também hoje é um servo de Deus, e isso é o que Deus tem para mim, e isso é o que Deus tem para você. Pode não ser sentimental, pode ser financeiro, pode ser um trabalho, pode ser algo que você espera, um milagre, uma cura, uma restauração, uma transformação, uma mudança de vida. É isso que eu profetizo para você, que Deus possa ser o centro da sua vida, indiferente da sua religião, que Deus possa estar no controle de tudo. Tenha um ótimo dia.